Salve, salve, meus meninos, bom dia. Em decorrência desse problema todo da greve dos caminhoneiros e da falta de combustível, eu tive que dar aula na última quinta-feira e eu vi que o quórum da aula estava baixo. Eu sei que é difícil para vocês chegarem até a faculdade com essa confusão toda, então para a gente não perder matéria e também não precisar cancelar a prova e remarcar a prova, eu decidi gravar a aulinha que eu dei na quinta-feira, beleza? Espero que ajude a todos aí, bons estudos. Lá na quinta a gente falou sobre direito empresarial, títulos de crédito em espécie duplicata. Dos 4 títulos de crédito que a ementa prevê, duplicata é o último, e ainda bem que é o último porque também ele tem toda uma peculiaridade, ele é um pouquinho diferente dos demais títulos que a gente viu. O slide está aí, vamos dar uma olhadinha. Prazer, primeiro isso é uma duplicata, né? A maioria das pessoas não viu uma duplicata de papel e é raridade vê-la mesmo, até porque a maioria das duplicatas que a gente encontra atualmente é uma duplicata que a gente chama de duplicata eletrônica, duplicata virtual, duplicata magnética. Eu não tenho mais essa duplicata de papel em si, assim, é difícil de encontrar. Quando eu crio a duplicata virtual, eu tenho um problema muito sério com a cartularidade, que é um daqueles 3 princípios básicos do título de crédito, porque como ela é virtual, eu não tenho papel, eu não consigo representar aquele título por uma cártula, por um papel. E isso é um problema sério. A duplicata virtual veio como uma evolução da duplicata de papel. A gente tem um autorizativo lá no Código Civil, no 889, onde fala dos requisitos essenciais e não essenciais, no caput, parágrafo 1º e 2º. No parágrafo 3º, o Código Civil autoriza a emissão de títulos através de meios eletrônicos, meios magnéticos e outras formas, e a gente tem então a duplicata virtual autorizada por esse artigo. Ele é um título de crédito causal, né, tipicamente brasileiro. Ele já vinha previsto ali no Código Comercial de 1850 como a fatura, era um pouquinho diferente, no artigo 219, que falava que nas vendas por atacado era obrigado a extrair 2 vias da relação de mercadorias assinadas, uma pelo vendedor e pelo comprador. Então já tinha uma previsão no Código de 1850 da fatura, específico para as vendas em atacado, e depois ela foi criada especificamente pela 5474 de 68, regulada, é a última lei que regula a nossa duplicata aí, e que prevê que a fatura, que é para fins comerciais, tá, deve ser extraída de toda a compra e venda com prazo superior a 30 dias. Então, todas as vezes que eu tiver uma compra e venda mercantil um prazo superior a 30 dias, eu tenho que obrigatoriamente emitir a fatura. E adora cair isso em prova de concurso, na prova da OAB, dizendo que é a duplicata. Não, a duplicata é facultativa. A fatura é que é obrigatória nas compras e vendas mercantis acima de 30 dias. E a nota fiscal, enquanto a fatura ela é para fins comerciais, ela vem listada ali os produtos comercializados ou os serviços comercializados ali e os seus respectivos valores, a nota fiscal é para fim tributário, então ela não interessa muito para fim comercial. Eu listo ali o valor e os tributos, a natureza do serviço ou do produto vendido e os tributos que incidem ali. Então, em 1970, o Ministério da Fazenda, junto com as secretarias estaduais de Fazenda, decidiram unificar o procedimento deles e criar a NFF, a Nota Fiscal Fatura, onde agora eu junto no mesmo documento as características da fatura, da listagem ali de produtos e serviços com seus respectivos valores, com a parte tributária da nota fiscal já incidindo bonitinho, já incidindo bonitinho os tributos ali, tudo certinho.
Parece muito bom para o comerciante, parece muito bom para o empresário, mas na verdade é uma estratégia excelente da Receita Federal, porque aí agora em um único documento ela tem um controle tributário muito maior. Da nota fiscal fatura, então, eu posso extrair uma duplicata, não sendo admitido qualquer outra espécie de título para documentar o saque do vendedor pela fatura do comprador, né? E então eu tenho previsto ali a possibilidade da duplicata na emissão da fatura. Lembrando, fatura acima de 30 dias é obrigatório e duplicata é facultativo. Nós vamos ver que a duplicata efetivamente eu vou extraí-la, eu vou sacá-la quando eu quero receber aquele valor previsto na fatura em uma data antecipada, quando eu quero negociá-la numa antecipação de recebíveis ou quando eu quero endossá-la a uma factoring, por exemplo. Então, aí sim eu preciso emitir a duplicata. Não é sempre, nem toda fatura tem uma duplicata, mas toda duplicata tem uma fatura por trás. Lembrando que é um título genuinamente brasileiro. Dos requisitos essenciais da duplicata. Esses requisitos eles estão previstos lá no artigo 2º, parágrafo 1º da 5474. E quais são? Duplicata e o número de ordem, né, a denominação duplicata e o número de ordem vinculado a ela, o número da fatura ou da nota fiscal fatura, hoje em dia da nota fiscal fatura, e a gente tem que ver que para cada duplicata eu tenho uma nota fiscal fatura. Eu posso até ter mais de uma duplicata na nota fiscal fatura, mas para uma duplicata, uma nota fiscal. Eu tenho mais de uma duplicata para cada nota fiscal só nos casos de parcelamento daquela nota. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, que eu posso ter uma duplicata única ou uma duplicata em série, tem essa vinculação. Mas para cada duplicata, somente uma. Eu não posso ter mais do que uma nota fiscal fatura vinculada à mesma duplicata. Terceiro requisito, data certa ou a declaração de ser a duplicata à vista. Aqui é um ponto importante que a gente tem que bater, que é o seguinte, são 4 tipos de vencimento ordinários. Eu tenho o vencimento à vista, a data certa, esses permitidos pela duplicata, e tem os vencimentos a termo, termo de vista e termo de data. Esses vencimentos não são admitidos pela 5474. O nome e domicílio do vendedor, do sacador e do comprador sacado. Lembrando que a duplicata é um título um pouco diferente, um pouco sui generis, onde quem saca é o credor. Então, o sacador cumula a função com o beneficiário, é a mesma pessoa. Sacador e beneficiário, como regra, são a mesma pessoa. E então, o sacador é que emite, o credor é que emite o título e não o devedor. Tem que indicar o nome e o domicílio do vendedor e do comprador. Importância a pagar em algarismos e por extenso, isso é óbvio. A praça de pagamento, lugar onde aquela obrigação deve ser cumprida. E aqui é um pepino que cai sempre em prova. Cláusula à ordem. Tá? A cláusula à ordem não é requisito essencial nos demais títulos que nós já vimos em aula. Só que na duplicata é. Então, se não estiver expressa a cláusula à ordem na duplicata, aquele título, aquele papel ali não serve como título de crédito, não tem valor de duplicata. Só na duplicata, dos 4 títulos estudados na ementa, só a duplicata tem essa peculiaridade. E ainda tem uma outra coisa, a cláusula não à ordem, aquela proibitiva de endosso, é proibida, ela é vedada de ser incluída pelo sacador. Só o endossante que poderá incluir a cláusula não à ordem. Então, obrigatoriamente, a duplicata poderá circular pelo menos uma vez através de endosso, porque a cláusula não à ordem que veda o endosso só pode ser inserida pelo endossante e nunca pelo sacador. A declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador como aceite cambial e a assinatura do emitente sacador, lembrando aqui que nós temos a teoria da criação.
Vamos só voltar aqui na duplicata para a gente ver tudo isso bonitinho. O valor por extenso está aqui, tudo certinho. A declaração, reconhecemos a exatidão dessa duplicata de venda mercantil, na importância acima que pagaremos a Fábio, espaço para assinatura do emitente, espaço para assinatura do aceitante, aqui bonitinho, então cumprindo todos os requisitos. Eu tenho, com relação à causalidade da duplicata, ele é um título causal, então que eu tenho causas limitadas, causas expressas de emissão, não é igual a um cheque que eu posso emitir para uma doação, para um pagamento de aluguel, para uma compra e venda, para o que eu quiser, eu posso emitir um cheque, ele não tem causa vinculada. A duplicata eu tenho dois motivos para a emissão, essa duplicata mercantil, né? É a compra e venda mercantil de produtos, e os artigos 20, 21 e 22 me autorizam a emitir também para a prestação de serviço. Então, compra e venda mercantil e prestação de serviço. A lei não admite a emissão de mais de uma duplicata representativa de mais de uma fatura nota fiscal, e eu tenho a ressalvazinha das duplicatas parceladas, que a gente vai falar agora, daquela nota fiscal fatura em que eu parcelo o valor em diversos pagamentos mensais, por exemplo. Eu posso fazer esse parcelamento de duas formas, ou numa duplicata única, onde é a única cártula na qual serão mencionadas as respectivas datas de vencimento e o valor de cada uma parcela, ou quando eu faço através de duplicatas em série, uma duplicata para cada parcela. Emito a nota fiscal fatura e tantas duplicatas quanto forem as parcelas. A duplicata, então, mencionará o número da nota fiscal e como ela vai repetir o número dessa nota fiscal para não gerar dúvida, a própria lei já determina que terá o acréscimo das letras do alfabeto. Então, vamos imaginar uma nota fiscal 010, então, primeira parcela 010-A, segunda parcela 010-B, terceira parcela 010-C. Então, é a forma como eu tenho de emitir mais de uma duplicata para a mesma nota fiscal. Mas eu não posso emitir duas notas fiscais na mesma duplicata. Estou lembrando dessa diferenciação. Então, vendas parceladas. As parcelas previstas em uma única duplicata, cada uma com o seu vencimento, ou cada duplicata, uma duplicata para cada vencimento, vinculados a uma única nota fiscal que será diferenciada através das letrinhas do alfabeto para cada parcela. O aceite da duplicata é uma coisa importante para a gente ver. No aceite, a duplicata deve ser emitida pelo vendedor ao comprador para aceite no prazo de 30 dias, mas se o vendedor ali, que é o sacador da duplicata, decidir enviar o título através de representantes, procuradores, banco, empresas de cobrança, essas empresas de cobrança têm uma regrinha específica, que é do artigo 7º, que diz que são 10 dias do recebimento na praça de pagamento. Essa empresa de cobrança, os representantes, têm que apresentar a duplicata ao comprador sacado, né? Não 30 dias da data da emissão para o vendedor enviar ali ao comprador sacado, previsto no artigo 6º, parágrafo 1º, e se for através de representante, 10 dias do recebimento na praça por esse representante para apresentação ao comprador sacado. Prazo de devolução, uma vez que eu envio isso para o meu comprador sacado, eu tenho que ter um prazo de devolução, porque como que eu vou saber se foi devolvido, se está recusado o aceite ou não? A lei fixou então o prazo de, quando não for à vista, né, porque quando for à vista eu não quero aceite, eu quero receber, ou a lei fixou o prazo de 10 dias da apresentação. Então, uma vez apresentado, o comprador sacado tem 10 dias para devolver. A gente vai ver que, se ele devolver assinado, é a melhor situação de todas. Ele tem 5 possibilidades, uma vez recebida essa duplicata, o comprador sacado tem 5 possibilidades. Assinar e devolver,
no prazo estabelecido de 10 dias, essa é a melhor de todas, não tem pepino para ninguém. Devolver com a declaração das razões que motivaram a sua recusa, a gente chama isso de recusa motivada da duplicata. Tá? Então eu vou escrever ali bonitinho porque que eu não estou aceitando aquela duplicata. Eu posso fazer no próprio título, que é a melhor situação pelo princípio da tipicidade, ou posso fazer em um documento em separado, desde que mencionando ali, vinculando certinho com aquela duplicata. Devolver sem assinatura, eu devolvo, mas não aceito. E não devolver, onde eu tenho a possibilidade, a gente já viu em protesto, de fazer o protesto por falta de devolução. Então, se eu mandei lá para o comprador sacado, ele reteve a duplicata, passaram-se 10 dias, ele não me devolveu, assinado ou não, eu posso fazer o protesto por falta de devolução. Beleza? Então, a duplicata, lembrando, como a gente viu aí, é título de aceite obrigatório, diferente da letra de câmbio, que é de aceite facultativo, porque lá na letra de câmbio, se o sacado não aceita, ele não tem responsabilidade cambial nenhuma. Aqui na duplicata, não. Se o sacado não aceita, o sacador comprova a entrega da mercadoria, faz o protesto ali, comprovando a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço, e ele tem o aceite que a gente chama de aceite presumido. Então, o aceite na duplicata é obrigatório. A gente viu que numa das possibilidades ali do recebimento é a recusa motivada. Quais são os motivos dessa recusa? Estão expressos no artigo 8º. Se tiver avaria ou não recebimento da mercadoria, salvo nos casos em que o transporte, o frete fica a cargo do comprador, aí é de responsabilidade dele, mas na maioria das vezes o transporte é a cargo do vendedor. Se o comprador sacado receber a mercadoria e ela não receber ou receber ela avariada, ele vai poder consignar ali na sua recusa motivada de aceite. Vícios de qualidade e quantidade. Eu comprei determinado produto e veio um produto diferente, de qualidade inferior. Eu comprei uma quantidade X de um produto e veio uma quantidade menor. É muito comum a gente ver problemas como esse no direito do consumidor, o PROCON fazendo fiscalização e vendo que tem quantidade menor nas embalagens de peso do que o determinado, né? E o terceiro caso é a divergência nos prazos e nos preços. Alguns casos, como eu comprei para um casamento e o casamento já passou, prometeram me entregar antes o casamento já passou, eu não tenho interesse, mas eu posso recusar. O preço estabelecido era 100, estão me cobrando 150, eu posso recusar o produto e recuso a duplicata também e devolvo tudo junto. Por conta disso, então, a gente tem que pensar que eu tenho 3 tipos de aceite. O aceite ordinário, tá? Que é aquele aceite normal, onde eu mando em 30 dias, né? Eu mando, a pessoa aceita no prazo de 10 dias e me devolve bonitinho o aceite ordinário. O aceite por comunicação, que é nos casos em que resulta da retenção da duplicata pelo comprador e a instituição financeira autoriza, eu preciso da autorização da instituição financeira, o comprador retém a duplicata e envia só em um documento em apartado, consignando o número da duplicata, o aceite, que ele aceita essa duplicata, mas estou retendo. Isso só pode ocorrer quando a instituição financeira concordar, aceitar. E o aceite por presunção, que é com o recebimento da mercadoria, uma vez que ele recebe aquela mercadoria ali e não opõe nenhuma recusa, o sacador vendedor vai poder protestar aquela duplicata, devidamente comprovado a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço, e vai se dar ali então um aceite por presunção. Algumas ressalvazinhas que a gente tem que ter na duplicata com relação a endosso e aval. Lembrando que a cláusula proibitiva de endosso, não a ordem, só pode ser colocada pelo endossante, não pelo segundo endossante, depois de colocado em circulação, e jamais pelo
sacador, vendedor sacador. Lembrando que o aval em branco, como regra, é para o emitente, ele avaliza o emitente. Lembrando que na duplicata o emitente é o credor beneficiário, então ele avaliza o sacado comprador ali. Eu tenho a possibilidade das duplicatas virtuais e eu tenho a possibilidade também da triplicata, da emissão da triplicata. É de causa vinculada, perda ou extravio, eu posso emitir a triplicata. Por que desse nome triplicata e até por que do nome duplicata? Como o atacadista ali, lá previsto já no Código 1850 e depois o comerciante em geral, tinha que emitir a fatura nas vendas acima de 30 dias, né? Ele emitia isso, listava junto com um papel carbono, fazia uma cópia daquilo, aonde nessa cópia o vendedor e o comprador assinavam e tinham a finalidade comercial. Então, como eram duas vias da fatura, convencionou chamar-se de duplicata. E nos casos em que eu tenho a perda ou extravio dessa duplicata, o comerciante ali, o sacador, vendedor, tem a faculdade de emitir a triplicata, que nada mais é do que uma terceira via daquela mesma fatura. Não é uma cópia, é uma terceira via, então tem características de original, beleza? Uma outra ressalva que a gente tem que fazer, o prazo para protesto obrigatório, aquele que quando eu vou querer cobrar dos co-obrigados e de seus avalistas, no caso de endossantes, por exemplo, o prazo é de 30 dias corridos e não aquele prazo ordinário previsto no artigo 28 do Decreto-Lei Saraiva. Então, prazo de protesto obrigatório na duplicata, 30 dias corridos. A lei de duplicata prevê a possibilidade da emissão da duplicata para prestação de serviço também, para a empresa individual, para empresas cooperativas, para de serviço, né? Nos artigos 20 e 21, aí a causa da emissão será a prestação de serviço, né? Lembrando que ela é um título causal, compra e venda mercantil e prestação de serviço. O profissional liberal também poderá emitir a duplicata, e nesse caso, como ele é uma conta de serviço, o profissional liberal fica dispensado da escrituração especial. Como ele é mais simples, não é uma empresa, ele fica dispensado dessa escrituração em um livro especial, o livro de registro de duplicatas. Ele só tem que discriminar isso em uma conta, listando os serviços prestados, o valor, a data do vínculo contratual e o local de pagamento. Uma vez que o prestador de serviço emite essa duplicata, ele deve registrá-la no cartório de registro de títulos e enviá-la ao comprador do serviço. A conta de título de crédito é um título impróprio, então tem umas ressalvazinhas. E nos títulos de prestação de serviço, eu tenho os motivos da minha recusa, igual eu tinha lá na compra e venda mercantil, eu tenho aqui no artigo 21 os motivos da minha recusa. Não correspondência com os serviços efetivamente contratados, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados devidamente comprovados e divergência nos prazos e preços ajustados, conforme a gente já tinha previsto lá na compra e venda mercantil. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva com relação à duplicata, que o Código de Ética da OAB, no artigo 42, veda o saque, então é muito comum cair na prova da OAB, e são questões boas e que eliminam muito, apesar do profissional liberal e do advogado ser um profissional liberal, o profissional liberal pode emitir a duplicata, e o advogado é um profissional liberal. Não tenho vedação nenhuma na legislação empresarial, mas tem uma vedação do advogado em específico de emitir a duplicata ou qualquer outro título de natureza mercantil, outro título de crédito, né? Lá no artigo 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Outra ressalva que não está na legislação empresarial é o artigo 172 do Código Penal, que estabelece que é crime expedir ou aceitar duplicata fria, né, sem uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço por trás ali, como é o credor que emite. Uma vez que você tem ali o CPF ou o CNPJ da pessoa, seria muito fácil você emitir 500 mil duplicatas sem a necessidade de ter o respaldo ali da causa de bem de compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Ou então alterar o livro de registro também. Qualquer alteração de má-fé no livro de registro também é considerado crime de estelionato, né? O crime previsto no artigo 172. A pena é detenção de 1 a 5 anos, mais a multa de 20% do valor do duplicata. E se a pessoa ainda recebeu qualquer vantagem financeira em relação a essa duplicata ou essa alteração, ele também tem que ressarcir o valor. Eu tenho a possibilidade na duplicata de fazer um protesto chamado protesto por indicação. Por conta das duplicatas virtuais, eu não tenho mais a necessidade da cartela, então eu não emito, não envio mais a cartela para o cartório quando eu quero protestar aquela duplicata. Eu simplesmente, por meios magnéticos, eu envio os dados, eu indico os dados daquela duplicata. Lembrando que boleto não é duplicata, que eu posso emitir um boleto decorrente de uma duplicata, mas o boleto não é duplicata. Boleto também não pode ser protestado. Quando eu envio o boleto ao cartório de protesto de títulos, eu estou, na verdade, utilizando ele simplesmente para indicar os dados da minha duplicata. No slide aí a gente tem uma mudançazinha de entendimento jurisprudencial, falando sobre a duplicata virtual e a possibilidade de cobrança e protesto dela. Tá bonitinho para vocês lerem depois. Um entendimentozinho relacionado à duplicata virtual. A ministra Nancy já tem um voto bem conhecido que aceita e que, apesar da duplicata virtual não ter uma vinculação legal, mas não está expressamente prevista na lei, ela é aceita em todo o território nacional, inclusive com manifestação do STJ nesse sentido. Tá? Então, não tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho uma divergênciazinha doutrinária, dizendo o Willy Duarte da Costa é mais conservador e diz que a duplicata virtual não é válida, mas o restante da doutrina, a maioria da doutrina, inclusive a jurisprudência, a gente já viu também, entende que existe, é válido e não tem problema nenhum. Tá? As ressalvazinhas que eu já tinha feito com vocês antes, sobre ser a dia certo ou à vista, não poder ser a termo, sobre a cláusula à ordem, sobre a impossibilidade de cláusula não à ordem imposta pelo sacador e os prazozinhos de 30 dias para envio, né? Prazo para remessa da duplicata será de 30 dias contados da data da sua emissão e, se for por intermédio de representante de instituição financeira, 10 dias do recebimento na praça. Beleza? A recusa do aceite, a gente já tinha visto também os motivos de recusa do aceite, tanto na compra e venda mercantil, que está no 8º, quanto na prestação de serviço, que está no 21º. E a questão do protesto da duplicata, lembrando que eu tenho sempre que trazer ali o comprovante da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, esse comprovante que me dá a validade do aceite por presunção. Uma vez que a pessoa aceita a mercadoria e não opõe uma recusa motivada, ele está consequentemente aceitando também essa duplicata. Então, meu povo, falei pra caramba, mas eu acho que eu consegui resumir bem o que foi a última aula. Óbvio, nós estamos gastando aqui meia hora para falar uma aula de 1h40, mas eu acho que quebra um galho aí e nesse período de greve de caminhoneiros tá valendo. Obrigado e boas provas a todos, bons estudos. Um abraço.